Eu moro em um planeta chamado TikTok e mesmo nunca tendo assistido um episódio do BBB na minha vida, eu preciso comentar esse vídeo aqui com vocês. Gabi, como é que tu passa tanta coisa na vida, você é uma menina guerreira, batalhadora, sabe? Passas tantas coisas que eu acho que isso abre a nossa mente pra gente enxergar tudo. Aí tu vai por um grupo que muitas vezes, sendo bem sincero com você, não ouviu o que você estava falando. Sendo que a sua intuição, a sua visão de jogo, muitas das vezes era mais certeira. Então era só eles te seguirem. E quando você se coloca dentro de um grupo que as pessoas não olham e não seguem o que você está falando, porque é o seu jogo individual, o seu dever é ter coragem suficiente para falar o seguinte: ou eu não vou ficar nesse jogo, ou vocês me ouvem também. Então não dá para você continuar ali e permitir que essa relação fique confusa, porque você tem capacidade, você tem inteligência e você tem a visão de jogo. Só que o que parecia que era tanto medo que vinha para você, que você permitia que os outros falassem mais alto, e esse medo acabava deixando você não seguir no jogo muito mais interessante. Porque o programa só vai primeiro, eu já falei isso aqui uma vez, quem tem coragem, muitas vezes a coragem é para falar o seguinte: se não tá dando, muito obrigado, tenho carinho por vocês, mas o meu jogo vai ser solo ou vai ser em dupla, tá certo? Tá certo. Promete que vai fazer isso? Prometo, Pronto, prometo. tá dado o meu baile na Gabi Panquequinha. Eu fiz questão de falar pra vocês que eu não assisto BBB, não é porque eu teria vergonha se eu assistisse, não. Tem muita gente assistindo coisa bem pior por aí. É porque, pra deixar claro mesmo, que eu estou falando a partir de alguns recortes que eu vi no TikTok ao longo desses últimos meses, e que, portanto, a minha visão pode, sim, não estar abrangendo todo. Mas o fato é que todas as vezes que essa menina apareceu aqui pra mim no TikTok, seja agora na entrevista dela aí de saída, ou durante o programa, ela mostrou uma postura e uma linguagem verbal e corporal extremamente infantilizada. Olha a voz, olha o jeito de falar, olha a postura dela, olha a risada dela. E perceba que o Gil ali na entrevista, ele deixou muito claro que daquele grupo onde ela estava inserida, ela era a pessoa que tinha as percepções mais corretas, mas que o grupo não a ouvia. É lógico que você tem ali muitas personalidades dominantes e que talvez não a teriam ouvido, mesmo se ela tivesse falado de outra forma. Mas o fato é que, com certeza, a maneira como ela se comunica visualmente, na postura e com o tom de voz, também não contribuiu em nada para isso. E aí, justamente por ela não saber como colocar as suas ideias ou não ter essa atitude, essa coragem de falar assim: ah, é? Vocês não ouvem o que eu estou falando? Tá, um por um saindo e vocês não prestam atenção naquilo que eu estou percebendo, então eu vou me retirar do grupo. No final das contas, ela continuou com eles em um barco furado, até que chegou a hora que ela também naufragou. Lilian, mas seu perfil não é de marketing, o que isso tem a ver? De um lado nada e de outro lado tudo. O fato é que hoje a gente vive num mundo que ele está cheio de informações a respeito não só de marketing, mas a respeito de muitas outras questões. E muita gente que vai trabalhar com você vai trazer ideias que ou não são verdadeiras ou não se aplicam àquela situação e àquele modelo de negócio. E quando você não fala não, quando você não se posiciona e quando você não faz isso com convicção, o barco inteiro vai afundar, inclusive você. E não se iluda, tá? Quando a gente demonstra segurança no que fala, principalmente se você for mulher, essa segurança, essa convicção, elas são interpretadas como arrogância. Até aí tudo normal, é tudo que a gente vê há séculos por aí. Só que não pense que você não ter convicção ou você não se posicionar vai fazer com que você se salve desse barco furado. Então, se você tá vendo que o negócio vai dar errado, fale, se posicione, fale da maneira correta, use um tom de voz adequado, traga argumentos. E se as pessoas não te ouvem, sempre que possível, eu sei que nem sempre é possível, eu sei que às vezes você tem um monte de boletos para pagar e aquele é o único emprego que você tem naquele momento, mas se é possível, é melhor você sair desse barco, porque o preço sempre chega. E uma prova disso foram aqueles profissionais que trabalharam na obra da Mayra Card, né? Que foram chegando 300 fornecedores diferentes, fazendo um monte de bobagem na obra. Eles não tiveram coragem de se posicionar naquele momento, de falar que não era assim, que não era para fazer, ou que era para refazer, ou que ia chamar outro fornecedor. E agora eles estão sendo vistos pela sociedade de uma forma que nenhum profissional gostaria de ser visto dessa maneira. Mas, inclusive, a respeito desse posicionamento, de como a arquiteta está se posicionando lá na obra da Mayra Card, eu volto para falar em outro vídeo, porque sim, tudo isso tem a ver com a maneira que a gente trabalha. E se a gente não tem convicção de dizer para o cliente que aquilo está errado, na hora que o resultado não funcionar, ele vai cobrar de você.
Se teve uma coisa que eu aprendi nesses anos foi que é melhor perder cliente cabeça dura do que continuar com ele, ver o projeto dar errado e depois ser cobrada de que foi você que não fez o que deveria. De nada e até a próxima.